Vai ser. Eu nem tinha parado pra... Açúcar, leite. Ele faz as mulheres pessoas ficarem encantadas. Oi, tudo bem? Muito obrigado por me receber na sua casa. Não, muito obrigado de ter vindo. Sinto muito agradecido. Eu queria começar perguntando a você sobre a história da sua família. Me pareceu bem interessante a combinação. Meu pai nasceu em Inglaterra, nasceu no norte, em Sunderland, da Inglaterra. O pai dele foi um soldado na Primeira Guerra Mundial. Então isso já dá uma indicação. Meu pai é bem velho. Quando ele cresceu, começou a Segunda Guerra Mundial. Ele foi treinar para se preparar para ir para a guerra. Graças a Deus, nunca teve que ir. Mas fez um treinamento na África do Sul. Depois voltou para a faculdade, voltou para a Universidade de Oxford, onde ele estava estudando. Ficou muito envolvido de teatro. Então ele gostou. Depois decidiu que quis ser ator, que foi algo meio difícil a dizer um pai como o pai dele, eu suponho. Mas ele decidiu que realmente é aquilo que ele quis fazer. Então começou a trabalhar como ator em teatro, depois de televisão, depois filme. E foi quando ele estava fazendo uma turnê pelo Brasil que ele conheceu minha mãe. Minha mãe é brasileira, mas os pais dela, meus avós, são do Barbados. Ela cresceu aqui no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Ela cresceu falando inglês em casa. Então foi no Brasil que eles se conheceram e daí eu sou dupla nacionalidade. Sou um pouco brasileiro, mas tristemente mais inglês que brasileiro. Esse português que você aprendeu divino já. Obrigado. Foi com que idade? Sabe, quando eu fui criado pela minha mãe, fui criado sempre falando português. Então eu falava português com ela. Quando eu tinha tipo 3 anos, eu tava falando português tão bem como o meu inglês. É uma pena que eu perdi, né? Que agora eu falo meio como um estrangeiro, mas é natural, né? Mas foi assim que eu aprendi. Decidi me formar estudando português e literatura portuguesa e brasileira. Mas eu estudo lá em Oxford, que é a cidade onde meu pai foi. E aqui você veio fazer? Eu tô aqui principalmente para melhorar meu português, mas eu achei que seria interessante, como eu quero continuar na carreira de ator, acompanhar teatro, ver ensaios, fazer tudo que eu poderia fazer nesse âmbito. Você veio ao Rio de Janeiro para aprender português? Isso, a verdade é essa. Para aprender a falar direitinho que nem carioca. Não veio aprender mais nada no Rio de Janeiro. Bem, sabe, vai curtir. Tem que ficar esperto, aproveitar a beleza. Isso mesmo, faz parte do curso, mas não quer dizer que só é trabalho, a gente é tudo duro, estudando todo dia, né? Então eu tô aproveitando também. Eu tava pensando nisso, mas não quis dizer. Descobriu que eu tava escondendo. Não, mas ninguém falou nada, na verdade. Né? Só uma conversa. É verdade. E você vem acompanhando então o trabalho artístico no Brasil? Eu tive a sorte de conhecer o Oscar Saraiva, que é um amigo da minha mãe, e ela disse que talvez você vai poder acompanhar os ensaios que ele está fazendo, ele está escrevendo uma peça. Então eu achei que seria uma boa experiência aqui também, acompanhando os ensaios, ver como a peça cresce, ver como é. E a história do cabelo, sobre pentear o cabelo? O cabelo, olha só o meu complexo que você já descobriu. Porque eu tive que pentear pra você, porque eu quis bem, porque você tá linda, né? Outra coisa é que é uma coisa que minha mãe sempre disse pra mim, sempre diz, continua dizendo, eu tenho 21 anos. Sempre que eu vou sair de casa, mesmo que eu vou fazer compra, ela diz, você tá saindo assim? Eu digo, ué, tô, mãe, porque você tá indo assim na rua, você vai esse vagabundo com esse cabelo mal penteado, não sei o que. Não, meu, pentear pra não chatear minha mãe, porque se ela ver essa entrevista, ela ver que eu não penteei o cabelo, ela vai ficar uma fera. Bom, você tem uma carreira de ator, você fez um filme muito importante com um personagem bonito. Bem. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. Porque eu tive muita sorte. Eu sempre quis ser ator, sempre quis seguir essa carreira, com influência do meu pai. Mas quando eu tinha 10 anos, eu fui chamado para fazer um teste pelo filme de Harry Potter. Ganhei o papel do Dino Thomas nos filmes de Harry Potter, que foi uma experiência maravilhosa e ainda mais que durou muito tempo. Sabe, realmente essa coisa da sorte, eu acho que eu me sinto muito afortunado pela essa experiência que eu teve, porque, claro, com 10 anos não foi algo que eu estava procurando.
e chegaram uma companhia de teatro para minha escola em Inglaterra, pedindo se alguém quis se apresentar para fazer um teste, para fazer uma peça que ia ser no teatro do Shakespeare, o Shakespeare's Globe. E eu não me apresentei. Sempre quis ser ator, mas não me apresentei porque eu achei, vai ser no teatro do Shakespeare. Então, meu pai, minha mãe e minha professora de inglês se aprontaram para perguntar ao diretor se eu poderia fazer o teste. E eu fui lá. Mas eles gostaram e eu ganhei um papel muito legal nessa peça que era chamada The Ballad of Solomon Pavey. Essa peça foi uma boa experiência, eu gostei muito. E ainda estava fazendo isso, ainda estava envolvido, a gente estava se preparando para fazer a turnê. E chegaram o pessoal do Harry Potter na minha escola perguntando se alguém quis fazer o teste para o Harry Potter. Que eu fiz a mesma coisa. Eu disse, não vamos escolher, por que vamos escolher, sabe? Tem gente que tem... Eles estão procurando atores, jovens atores que têm experiência. Então não me apresentei no teste. Graças a Deus, alguém da produção me viu fazendo a peça que eu fiz, me chamaram, me contataram, perguntaram se eu quisesse fazer um teste para o Harry Potter. Já que eles perguntaram, eu disse, seria mal educado não ir, eu vou. Foi só uma questão de educação, né? É isso mesmo, sabe? E mostrar meu penteado. Sim, claro. Quis mostrar pra todo mundo. Então foi assim que começou. E foi a experiência maravilhosa, durou 10 anos. E foram 10 anos, acabam de terminar, ainda não terminou. Eu ainda não vi o último filme. Estou muito empolgado para ver como sai, como vai ser. Mas foi uma experiência ideal para mim, sabe? Uma coisa que aconteceu antes que eu tivesse pensado realmente como que eu faria para ser ator. Eu sempre vou me sentir muito agradecido, porque é um tipo de formação, uma experiência dessas. Também foi algo muito divertido. Muito divertido, tá? As crianças crescendo junto, voltando cada ano para fazer o próximo filme, como todo mundo tá. A gente teve que fazer aulas lá. Você, no seu personagem, a primeira coisa que me chama a atenção é o grau de pureza dele. E eu pensei, nossa, que personagem puro. Mas agora eu tô aqui na frente do ator e tô vendo que essa pureza se estende de você até muito ele. Obrigado. Uma personagem é algo que todo mundo deve... eu não sei, todo mundo deve não posso... chegar a um ponto pra dizer que alguém deve chegar a esse ponto e, sabe, todo mundo deve se esforçar pra chegar a um ponto desses. Eu não sou ninguém pra dizer isso, então, poxa. Isso é a pureza. Isso mesmo. O olhar e o seu jeito de se comportar é que é a pureza. Muito obrigado. Meus parabéns por isso. Muito obrigado, então. Uma outra coisa é o seguinte, você faz inicialmente um pequeno mago e depois um grande mago, né? Porque afinal de contas você já cresceu bastante, né? Como é a relação com a magia no filme? Eu acho que essa relação é muito importante, não só do ponto de vista dentro do mundo de Harry Potter. É importante dar esse sentido de magia, esse sentido de algo especial que está acontecendo para o público. Para mim, é a magia de contar essas histórias fantásticas, que eu sempre adorei, eu li de jovem, eu já conheci os livros antes de... A criança Alfred já se interessava por magia? Para mim foi algo que foi despertado pelos livros e depois pelos filmes. Bom, você é um grande ator, é de família, né? Já nasceu grande ator, de sangue. O que é a atuação? Vai descobrindo mais quando você faz mais, né? Então, minha resposta não é de nenhuma forma definitiva, mas é uma maneira, mais que tudo, de contar uma história, de fazer o espectador sentir. Eu acho que isso que é o fundamental. O ator, quando sobe no palco, eu acho que não é só uma questão de viver o personagem. Que isso é importante, mas isso não é o fim, pra mim. Eu acho que o fim é fazer o espectador viver o mundo do teatro, para imaginar, para entrar num processo criativo também. Eu acho importante deixar um espaço para o espectador criar sua parte da história. É algo interativo. O teatro não funciona tão bem se é uma experiência mais passiva. É melhor ficar envolvido, é melhor sentir investido na história. Esse é o grande desafio do ator. Acho que isso que é a atuação pra mim. Você ama? Eu acho o amor uma coisa, claro, muito importante. Dá um sentido pra vida. Enquanto a arte, o amor é algo muito importante, que não pode faltar, porque precisa de muito carinho. Se você está criando algo, você precisa fazer com muito carinho. Não pode ser
de qualquer jeito. Eu acho que dá uma felicidade, não só pra você, mas pra outros, né? Se sentir amado é algo muito importante. Ter vontade de fazer as coisas que você faz, procurar as coisas que você gosta de fazer, passar tempo com as pessoas que são importantes pra você na sua vida. Como que o amor te afeta? Depende, né? Bastante, pelo visto. A verdade é que sim, me afeta bastante. Eu me emociono muito facilmente. Eu sempre tenho uma curiosidade com profissionais grandes como você, se existe algum tipo de problema na conciliação de um trabalho tão extenso com um relacionamento de verdade. Eu acho que pode ser complicado conciliar dois amores. Se você está fazendo algo que é importante para você, que você realmente gosta, se você tem a sorte de ter uma relação que você ama, também você quer dedicar seu tempo a essa pessoa, né? Conciliar os dois pode ser complicado. Eu acho a maneira realmente de conciliar os dois é ter uma relação aberta, honesta, porque se vocês vão se conhecendo, vocês vão tendo cada vez mais respeito aos desejos do outro e você dá um apoio porque isso que você quer fazer, você quer deixar a outra pessoa feliz. Qual é seu pedido? Meu pedido? Uma coisa que eu quero? Poxa. Eu mais de pedir algo, eu quero te agradecer, porque eu tô curtindo muito. E não é sempre que alguém é tão mimado e dá uma oportunidade de falar de si mesmo tanto tempo, né? Então eu quero te agradecer por isso. Achei interessante. Muito obrigado. Abraço, meu querido. Parabéns por tudo isso. Muito obrigado. Obrigado, pra você também.